Fala pessoal, como é que vocês estão, hein? Tudo tranquilo? A gente está hoje aqui reunido para falar sobre estabilidade em sistemas LTI. Vocês precisam se lembrar das disciplinas de sinais e sistemas. Quando que um sistema ele é estável? A estabilidade está associada ao comportamento natural desse sistema quando eu aplico uma entrada. E esse comportamento está associado, obviamente, à resposta impulsiva, que está associada também aos modos característicos que, finalmente, está associada aos polos da função de transferência. Então, o jeito mais rápido, mais objetivo, mais fácil de se avaliar a estabilidade de um sistema LTI é utilizando a função de transferência. Tá? Mas a coisa por trás disso tem a ver com os modos naturais, em como que é o comportamento natural desse sistema frente a uma entrada. Tá? A gente tem que lembrar de sinais, que é lá a definição um pouquinho mais formal. Aqui a gente vai mais não se preocupar tanto com a matemática por trás. A gente só vai trabalhar com a função de transferência e com a localização dos polos dessa função. Em resumo, tá? Em resumo, o sistema linear ele vai ser estável se todos os polos estiverem no semiplano esquerdo. Tá? Em outras palavras, não pode ter nenhum polo nem sobre o eixo imaginário, nem à direita do plano complexo. Tá? Então, absolutamente todos os polos têm que estar no semiplano esquerdo. Né? Uma coisa, a gente vai se preocupar nessa disciplina com a estabilidade externa. O que é isso? A gente está estudando como que o sistema se comporta a um sinal, seja uma referência, seja um distúrbio. Tá? Então, o que acontece? O sistema vai ser estável sempre que, para qualquer entrada limitada, a saída também vai ser limitada. Né? Na verdade, para qualquer sinal limitado. Seja um degrau, seja uma senoide, né? Seja uma exponencial decrescente. Qualquer sinal que tem amplitude limitada vai originar uma resposta também limitada. Né? Esse é o conceito de estabilidade externa ou estabilidade BIBO, que a gente chama, que está associada à localização dos polos da malha fechada, da função de transferência. Né? A gente está trabalhando com uma função de transferência aqui, que é uma representação externa de entrada e saída. Então, esse é um comportamento de um sistema estável. Para qualquer entrada limitada, a resposta também vai ser limitada. Existem mais duas classificações e a gente precisa entender a diferença entre elas. No total, são três. O sistema pode ser estável, instável ou marginalmente estável. Para entender a diferença entre a estabilidade e a estabilidade marginal, eu já falo para vocês. Matematicamente, como é que eu diferencio? O sistema vai ser marginalmente estável se não houver polos no semiplano direito e existir polos não repetidos sobre o eixo imaginário. Tá? Então, estabilidade marginal. O que acontece, pessoal? Se eu tiver um sistema que é marginalmente estável, por exemplo, o exemplo mais óbvio disso é o integrador, 1 sobre S. Qual a localização do polo do integrador? É a origem do plano. Então, eu tenho um polo sobre o eixo imaginário, não tem polo no semiplano direito. Né? Que vai acontecer com esse sistema frente a uma entrada? Sistemas que são marginalmente estáveis, pessoal, eles instabilizam para um sinal limitado. Né? Para todos os outros, eles respondem como um sistema estável. Só que há um sinal em que a saída não é limitada. Por exemplo, no integrador, se a entrada for um seno, a saída vai ser um cosseno. A entrada é limitada, a saída também é limitada.
Se para o integrador a entrada for um pulso, a entrada vai ser limitada, a saída também vai ser limitada. Né? Agora, se a entrada do integrador for um degrau, o integrador ele vai acabar integrando essa constante e a saída vai ser ilimitada. Então, para esse sisteminha aqui, ó, 1 sobre S, há um sinal que, se for limitado, eu tenho uma saída que é ilimitada. Tá? Mas isso acontece só para um sinal. Por isso que esse sisteminha aqui ele não pode ser classificado como um sistema estável. Tá? Porque tem sinal que, mesmo sendo limitado em amplitude, a saída tende para infinito. Tá? Então, esses sistemas que estão no meio termo entre estáveis e instáveis, né, que se comportam muito como sistema estável, mas para um sinal a saída tende a infinito, esses sistemas são classificados como marginalmente estáveis. E isso significa que eles têm polos no eixo imaginário não repetidos. E eu não vou ter nenhum polo no semiplano direito. Então, por exemplo, se eu tenho 5 polos no semiplano esquerdo, mas eu tenho um polo sobre o eixo imaginário, o sistema continua sendo classificado como marginalmente estável. Tá? Para ser estável, todos os polos têm que estar no semiplano esquerdo. O eixo imaginário não é semiplano esquerdo, tá, pessoal? Eles têm que estar à direita do eixo imaginário, que fique claro, para ser estável. Senão ele cai nessa estabilidade. E existe o último caso, que são sistemas que instabilizam, que para qualquer entrada limitada, a saída vai tender para infinito. Né? Esse tipo de sistema é considerado um sistema instável. E eles matematicamente vão ser instável, né, se há polos no SPD ou polos repetidos sobre o eixo imaginário. Tá? Então, essas são as 3 classificações de estabilidade em sistemas lineares. O sistema pode ser estável, no caso de sistema estável, tá? Se eu linearizasse o pêndulo normal, para qualquer estímulo externo, né? O sistema voltou a um ponto de equilíbrio, né? Ele, na verdade, o deslocamento ele foi para cá, acho que eu já mostrei para vocês. A entrada foi assim, que foi o deslocamento do meu braço. A saída, que é o deslocamento da ponta desse guindaste, né? Desse pêndulo, foi assim, né? Ó. Né? Muito mais oscilatório que isso que eu desenhei, né? Mas vocês entenderam. Existe um sistema naturalmente instável, né? Que é esse cara aqui. Pode ver, ó, que ele se afastou do ponto de equilíbrio, né? Ah, e tem isso também, né? Vocês vão aprender em disciplinas mais avançadas que alguns sistemas têm múltiplos pontos de equilíbrio. Na verdade, o pêndulo é um exemplo clássico disso. Né? Mas perceberam como a saída só se afasta? Para qualquer entrada que eu der, a saída, que é o ponto aqui em cima, se afasta do ponto de equilíbrio original. Um outro exemplo que eu gosto de dar, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Tá? Um outro exemplo que eu gosto de dar, que é meio ridículo, mas funciona, é esse aqui. Ó. Coloquei aqui o sistema, ó, a saída é o deslocamento dessa caneta. Né? Pode ver que esse sisteminha aqui, por uma entrada, né, se eu for colocar uma entrada aqui, por exemplo, né, ele foi e se afastou. Na verdade, se essa rampa aqui continuasse, ele iria rolar eternamente. Tá? Então, na verdade, para qualquer entrada que eu aplico nesse sisteminha aqui, né, a tendência dele é escapar, não tender para um valor finito. Né? Esse é um sistema instável. Um exemplo de sistema marginalmente estável, além do integrador, tá, são sistemas que têm característica oscilatória. Voltando ao exemplo do pêndulo, se esse pêndulo aqui, esse pêndulo ele para de oscilar, né, porque ele tem atrito, tanto do atrito do engaste aqui em cima da minha mão,
tanto o atrito com o ar, que até se eu colocar assim, ele vai, eu botei virado, né, assim, ó, ele para mais rápido porque ele tem mais arraste com o ar, né. Se por acaso eu tivesse aqui no vácuo, além de morrer, eu veria o pêndulo oscilando eternamente. E, obviamente, se eu tivesse também aqui um engaste sem atrito. Tá? Esse sistema aqui, que ele oscila eternamente, ele tem uma característica, ele é classificado como marginalmente estável. Por quê? No momento que eu excitar ele com a mesma frequência que a frequência que ele naturalmente oscila, ele vai acabar crescendo e instabilizando. Esse é o conceito que a gente chama de ressonância em outras disciplinas, né? Quando eu tenho um sistema naturalmente oscilatório e eu excito esse sistema com a mesma frequência que ele oscila, né? Essa oscilação, na verdade, ela vai se multiplicando internamente. Um exemplo prático disso, embora não seja um sistema totalmente, não seja um sistema com raiz na origem, é o balanço, né? Para a gente aumentar a amplitude da oscilação, eu tenho que colocar uma entrada que tenha a mesma frequência. Olha ali, isso aí parece que é na Rússia, rapaz, ou pelo menos na Alemanha Oriental. Jesus Maria, o carinha não para. Olha, olha ali, olha ali, olha ali. Ele tá indo cada vez mais alto. Jesus Maria, ele tá quase conseguiu. Jesus Maria, Jesus, olha ali, conseguiu. Que doideira, rapaz. Olha só. Ah, isso até uma criança sabe, né? Matematicamente ela não sabe isso, mas agora você sabe que eu estou alimentando o sistema com uma característica de entrada que se assemelha muito às raízes dele. Tá? E esse é o fenômeno da ressonância. Né? Essa frequência que o sistema já tem, ela vai ser amplificada. E eu posso pensar isso em função do polo mesmo. O polo não é a frequência que o sistema cria dentro de si naturalmente. Imagina só, se tu gosta tanto de uma coisa que tu cria ela dentro de si. Se tu recebe um estímulo externo que já é igual a essa frequência, é óbvio que isso vai se amplificar no interior do sistema e a saída vai tender para infinito. Então, esse é o caso marginal aqui, que está entre os dois mundos. São sistemas bem interessantes, são sistemas bizarros, mas enfim. Tá? Um parênteses bem grande aqui, tá? Na real, os sistemas nunca vão ser marginalmente estáveis na prática. Tá? Isso aqui é um caso teórico. Né? A maioria das oscilações que vocês veem são de sistemas não lineares. Por que isso? Porque é virtualmente impossível eu localizar os polos com exatidão em cima do eixo imaginário. Então vocês vão aprender, o pessoal de controle vai aprender nas disciplinas mais avançadas, na última disciplina de controle, na verdade, vocês vão aprender um pouquinho sobre as não linearidades e vocês vão ver lá uma coisa que se chama ciclo limite. Tá? Na verdade, as oscilações de sistemas acontecem por uma característica pelo ciclo limite e não pelo fato de ele ter polos sobre o eixo imaginário. A coisa é muito mais complexa na vida real. Vocês sabem disso. Vocês sabem. Já é o meu enésimo café, eu vou ficar doido hoje, rapaz. Lembraram de estabilidade? Qual que é a parada em sistemas de controle? Tá? Para sistemas de controle, eu vou ter que avaliar o quê? Para dizer se o sistema de controle é ou não é estável. Vamos ver. Então, na teoria de controle, a estabilidade não muda a definição. Isso aqui vale para qualquer sistema linear, qualquer, linear e invariante. Na teoria de controle, a gente vai ver como é que eu aplico isso aqui, né, em qual função eu vou me preocupar, e depois a gente vai ver algumas coisas específicas de controle. Então, lembrando que a gente está estudando esse carinha aqui. Esse é o exemplo mais básico de controle realimentado que eu posso pensar. Na aula passada, a gente viu sobre o erro. Tá? E a gente inferiu um jeito, né, de encontrar facilmente o erro em sistemas. Só que o erro é só uma das coisas que eu vou me preocupar. E nem é a mais importante. A coisa mais importante para mim, né, e para qualquer engenheiro de controle, é que tu mantenha o sistema estável.
Eu acho que eu já dei esse exemplo, eu estou usando aqui porque é um exemplo mais fácil. Vamos imaginar que eu estou controlando um guindaste, tá? E o meu objetivo é ir do ponto A até o ponto B com a menor oscilação possível da carga aqui embaixo. Idealmente, eu gostaria de ir assim, ó. Tenho ponto A, ponto B. Para mim, o guindaste teria que fazer isso aqui, ó. Né? É possível fazer isso? Claro que é. Ó, eu estou no ponto A, eu quero ir para o ponto B. Quase. Né? Mas vocês perceberam que eu consigo atuar aqui em cima, no meu carro, para evitar uma oscilação aqui embaixo. Né? Não consegui fazer isso, mas enfim. Vamos imaginar o seguinte, ó, sem me preocupar com o controle, eu vou... Pode ver que o comportamento já é bem mais oscilatório. Tá? Se vocês viram que o meu controlador ele teve um efeito meio que de uou, fazer assim, né? Pode ver. Ficou horrível aqui, mas enfim. Tá? O meu braço tem que dar uma gingada, porque eu quero compensar uma abertura de ângulo muito grande e quando ele volta, eu não posso deixar ele passar. Então eu volto aqui, ó, né, para depois encaixar. Se eu projetar mal esse controlador, eu posso ter uma situação assim, ó, que quando esse ângulo abre muito, quando eu percebo a abertura desse ângulo, eu tenho que voltar, né? Se por acaso eu volto com mais força do que eu fui, isso pode acontecer se eu projetar mal C, né? Se eu faço isso aqui, eu vou abrir para o outro lado. Daí quando eu compensar essa abertura maior, eu vou ir mais forte ainda. E o que vai acontecer? Esse sinal realimentado com um alto ganho aqui no controlador, porque é de fato isso que eu faço, acaba gerando um efeito em cascata, de ir e voltar cada vez maior. Tá? Então eu posso ter situações que falam assim, ó, e daí ele deu merda, já batei, já matei metade dos meus funcionários lá embaixo. Então tu tem que ter muito cuidado quando tu realimenta alguma informação no teu sistema, porque essa realimentação, se ela entra aqui no controlador com um ganho muito forte, dependendo, ou muito fraco, eu acabo instabilizando toda a planta, mesmo se C e G forem estáveis. O meu sistema em si é estável, o meu controlador também é estável, mas se eu projetar um controlador com um ganho errado, a malha fechada do controle instabiliza. Tá? Então, na verdade, na teoria de controle, eu estou preocupado com a estabilidade da malha fechada. Tá? Se os dois sisteminhas são estáveis, isso não garante a estabilidade da malha fechada. O inverso também é verdadeiro. Se eu tenho uma planta instável e um controlador estável, a malha fechada pode ser estável. O exemplo mais clássico, usando o pêndulo de novo, é o Segway. Né? Então, se eu tenho, vou facilitar um pouquinho a minha vida. Se eu tenho um sistema naturalmente instável, um pêndulo invertido, ó, uau. Se eu fechar a malha e atuar, estou exagerando aqui, estou segurando um pouco. A malha fechada pode manter a estabilidade, mesmo com uma planta instável. Tá? Então, o que a gente precisa avaliar é a estabilidade da malha fechada no controle. E vocês têm que perder um sentimento de, eu não, se G é instável, deu, já era. A malha fechada é instável. Não. Tá? Tu vai ter que cuidar a equação de malha fechada e verificar se há ou não há a presença de polos complexos. Desculpa. E ver se há ou não há a presença de raízes no semiplano direito ou raízes repetidas sobre o eixo imaginário. Parece fácil no primeiro momento, né? Às vezes é, às vezes não é. Então, o que importa aqui, de fato, é a estabilidade, aqui a referência, aqui a saída, né?
O que importa mesmo é a estabilidade da malha fechada, ou seja, de Y sobre R. Vou repetir. A planta pode ser estável, pode ser instável. O controlador pode ser estável ou instável. Mas a malha fechada, a equação de todo o sistema que relaciona Y e a minha referência, eu tenho que garantir a estabilidade. Pessoal, a coisa mais importante na teoria de controle é ter um sistema estável. Se o sistema não for estável, não adianta fazer o controle, né? De fato. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como a teoria de erro não pode ser levada cegamente sem prestar atenção à estabilidade do sistema. Tá? Então, exemplo. Obter o erro do sistema. Então, eu tenho esse carinha aqui, ó. K sobre S, 10 sobre S mais 1 ao quadrado. Se eu estou muito tranquilo, eu provavelmente, né, vou incorrer num erro aqui. O que acontece com esse sistema? Esse é um sisteminha que o meu controlador é função de K. Na verdade, é um controlador integral. Tá? E eu estou controlando uma planta, desculpa que está meio ruim aqui, né? Eu estou controlando uma planta que é 10 sobre S mais 1 ao quadrado. Tá? Quais são os problemas disso? Esse aqui é um sistema que eu já estou afirmando para vocês. Ele não é estável para qualquer valor de K. Tá? Então, eu não posso simplesmente cegamente inferir o erro para qualquer valor de K. Porque vai existir valores de K que fazem com que esse carinha aqui seja instável. Tá? Nesse exemplo, eu poderia facilmente encontrar Kp e Kv, mas eles não teriam validade para valores de K que ultrapassem o limite. Porque quando eu ultrapasso o limite da estabilidade desse carinha aqui, o controle deixa de atuar. Na verdade, o controle está atuando em desfavor do sistema, está instabilizando o sistema. Né? E por que isso acontece? Nesse exemplo, devido ao alto ganho de um controlador integral. Como esse controlador está integrando o erro, se eu multiplico essa integral por um fator muito grande, esse sinal de controle ele vai ser muito grande. Até aí tudo bem. Só que qual que é o problema do integrador? O integrador ele demora para efetuar a integral. Né? Não é que ele demora para efetuar a integral. O que acontece? Quando o sistema começa a responder, né, a realimentação vai diminuir o erro. Né? Tá? Só que, dependendo da velocidade desse erro aqui, ó, de quanto ele demora para diminuir, a integral vai continuar aumentando muito. Né? Porque ela está sendo multiplicada por um fator muito grande, possivelmente. Tá? E como esse sistema ele também demora para responder pela dinâmica, eu tenho duas coisas que são perigosas aqui. Se eu aumentar muito esse ganho num sistema que já tem muito atraso, né, devido a uma dinâmica da planta e também uma dinâmica muito lenta do integrador, né, o efeito de correção de erro aqui vai ser muito lento também. Tá? E, na verdade, essa entrada aqui ela vai ultrapassar um valor e quando esse erro aqui começar a passar o valor de referência, ele vai estar com uma amplitude muito grande, muito maior do que é necessário. Tá? E daí o que isso implica? Que por um alto valor, eu também vou ter associado uma área muito grande. Então, quando esse integrador for começar a desintegrar, ele vai levar o sistema para um valor negativo muito grande de novo. É o mesmo esquema que eu falei, de corrigir demasiadamente, né? E daí o meu sistema vai voltar da correção pior do que estava. Tá? E pelo efeito demorado dessa correção. Então, é bem complexo de se entender a dinâmica dos sinais aqui. Mas a instabilidade de sistemas está associada a dois fatores. A ganho dos ramos, do ramo direto aqui, do ramo de realimentação também,
e a lentidão, digamos assim, a dinâmica, ao atraso dos sinais causados pela dinâmica dos sistemas. Tá? Então, cuidado com isso. Para o erro Kp e Kv, fácil, né? Kp é o ganho DC do ramo direto. O ganho DC desse carinha aqui vai ser infinito, né? Lembrando que é o limite de K vezes 10 sobre S mais 1 ao quadrado. O limite de S tendendo a zero aqui, tá? Vai ficar bem apertado aqui. Quando S tender a zero, esse carinha aqui vai ser 0 vezes alguma coisa, vai ficar alguma coisa sobre zero, que é infinito. Em teoria, o erro de posição vai ser zero. Mas isso não é verdade para qualquer valor de K, pessoal. Tá? Matematicamente, o erro sempre vai ser zero, não importa o valor de K. Mas o problema é que existe um K, como eu vou mostrar para vocês, que faz com que esse sistema estabilize. Tá? Então, eu não posso avaliar cegamente o erro sem me preocupar com a estabilidade. O KV aqui, eu estou fazendo isso mais para revisar do que outra coisa. Né? S vezes K vezes 10 sobre S mais 1 ao quadrado. Vai cancelar os S's e o KV nesse sistema vai ser 10 vezes K. O erro de velocidade é 1 sobre KV e vai ser 1 sobre 10K. Tá? E, de fato, o sistema vai apresentar exatamente esses erros enquanto o sistema for estável. Mas para avaliar a estabilidade, o que eu preciso fazer? Eu preciso fechar a malha e verificar os polos. E é isso que eu vou fazer agora. Então, o que acontece, ó, pessoal? Eu tenho a referência, tenho a saída, e eu quero saber para quais valores de K os resultados do erro, por exemplo, são válidos. Né? Qual vai ser o valor de K limite? Até que valor de K isso aqui vai funcionar como um sistema de controle? Tá? Então, essas as respostas que eu estou preocupado na teoria de controle. Tá? E para fazer isso, eu tenho que avaliar a localização dos polos da função de malha fechada, que é ramo direto dividido por 1 mais ramo direto vezes ramo de realimentação, que nesse caso vai ser 10K sobre S mais 1 ao quadrado. 1 mais 10K, S mais 1 ao quadrado vezes 1, porque a realimentação é unitária. Multiplicando em cima e embaixo por S mais 1 ao quadrado, eu vou ter que a malha fechada desse sistema de controle é 10K sobre S mais 1 ao quadrado mais 10K. Já comecei a me arrepiar. Por quê? Porque esse carinha aqui, ó, vai originar uma função de que grau? De grau 3. E daí o que acontece? Eu não posso usar Bhaskara, vou explicar. Isso aqui eu vou chamar de G da malha fechada, porque eu acho mais bonito. Aqui é a equação de malha fechada desse sistema. Simplificando um pouquinho a equação de malha fechada, eu tenho 10K sobre S. Isso aqui vai ser S ao quadrado mais 2S mais 1. Então vai ser S ao cubo mais 2S ao quadrado mais S mais 10K. Então está aqui a equação de malha fechada. O que eu tenho que fazer para verificar a estabilidade desse infeliz? Eu teria que calcular os polos em função de K. Tá? Só que qual que é o grande problema, que nem eu comentei? O problema é que eu não tenho Bhaskara para solucionar esse problema. Essa é uma função cúbica. Então, eu tenho que encontrar um jeito de verificar isso sem precisar calcular as raízes. E é exatamente isso que a gente vai ver na aula que vem. Tá? Esse é um sistema que eu vou deixar para a aula que vem. Ó. Deixe no buffer. Como é que vocês podem resolver isso agora? Né? Vocês podem usar um software e jogar valores de K para verificar qual que é o K limite que se pode trabalhar com esse sistema. E eu vou
deixar isso como tema de casa para vocês, tá? Ainda é cedo, eu ia deixar como tema de casa e pronto, deixar. Isso aqui é tema de casa. Vou continuar a aula, tá? Tema de casa. Né? A gente vai aprender na aula que vem uma técnica que evita o cálculo das raízes. Mas, usando o software, vocês podem fazer um algoritmo, por exemplo, que me verifica quando que as raízes dessa equação vão permanecer todas no semiplano esquerdo. Se vocês jogarem o valor de k, calcularem as raízes e todas estiverem no semiplano esquerdo, em outras palavras, a parte real é menor do que zero, esse sistema é estável. Então, tem como, via cálculo numérico, via programação, verificar a estabilidade. Mas vocês estão percebendo que, sem um computador, esse é um problema muito complexo. É um problema chato, pesado de se resolver. Né? Porque eu teria que achar as equações das cúbicas, que são realmente complicadas, não é que nem Bhaskara, é uma equação bem grande para resolver as raízes desse polinômio. E ainda mais eu tenho função de cada, eu precisaria verificar a parte real desses caras. É muito trabalhoso. Para isso que a gente vai ver Hurwitz. Nessa aula, tá? Isso aqui eu vou deixar para a aula que vem, para Hurwitz. Nessa aula, eu quero que vocês verificar a estabilidade do sistema abaixo. E é um sistema mais simples, que a gente consegue resolver. Eu tenho controlador proporcional e eu tenho aqui, ó, vamos fazer 1 sobre S menos 2. O que esse sisteminha aqui tem de especial? Né? Esse sistema aqui, a planta é instável. Eu tenho 1 sobre S menos 2. Significa que se eu não fecho essa malha, esse sistema ele é instável. Tá? Mas quando eu fecho a malha, o que vai acontecer? Eu vou ter Y sobre R, que é a minha equação de malha fechada, vai ser igual a ramo direto, K sobre S menos 2, sobre 1 mais K sobre S menos 2. Essa é a equação de malha fechada. Se eu simplificar ela, eu vou tirar aqui a malha fechada, é K sobre S menos 2 mais K. Perfeito? Aonde que estão os polos da malha fechada? Eu só tenho um polo. S menos 2 mais K tem que ser igual a zero. Essa equação aqui, ela recebe o nome, o denominador da função de transferência é chamada muitas vezes de equação característica do sistema. Tá? Então, a equação característica é S menos 2 mais K. Se eu faço isso igual a zero, eu calculo as raízes. Nesse exemplo, eu tenho uma raiz só, localizada em 2 menos K. A localização do polo está associada a 2 menos K. Exemplo, se K for 0, o polo está em 2. Se K for 1, o polo está em 1. Se K for 2, o polo vai para a origem da malha fechada. E assim por diante. Tá? Então, o que acontece? Uma modificação no ganho implica numa modificação dos polos na malha fechada. É exatamente por isso que um sistema estável pode instabilizar, ou que um sistema que tem uma planta instável pode estabilizar. Tá? Então, na verdade, é uma via de mão dupla. Sistemas bem comportados em malha aberta podem estabilizar em malha fechada. E sistemas que são naturalmente instáveis na malha aberta, tá? Pelo advento da malha fechada com um controlador bem projetado, eu posso estabilizar esse sistema, que é esse exemplo. Né? Para que valores de K o sistema vai ser estável? Então, para o sistema ser estável, os polos devem estar no semiplano esquerdo. Nesse caso, é um polo só. Consequentemente, o quê? A parte real dos polos, parte real
dos polos tem que ser menor do que zero. Lembrem-se, né, que o semiplano esquerdo é onde eu quero que os polos estejam. Então, a parte real dos polos tem que estar à esquerda aqui, ou seja, ter valor negativo no eixo das abscissas. E daí eu vejo aqui, esse aqui é um polo real, né? Eu só preciso colocar, ó, 2 menos k, que é a parte real desse polo, tem que ser menor do que zero. Com isso eu concluo que o quê? Que o meu k... Você se lembra como eu resolvo em equações, né? Já vou me adiantar no xingão aqui. Menos k tem que ser menor que menos 2. Eu levei, na verdade, eu subtraí menos 2 dos dois lados dessa equação. Aí ficou menos 2 mais 2 menos k, 0 menos 2. Aí ficou menos k menos 2. Quando eu multiplicar por menos 1 toda essa equação, o meu sinal aqui vai inverter. Então, eu fico com k maior do que 2. Então, esse sistema aqui é simples. Para esse sistema, qualquer k maior do que 2 estabiliza. Esse é um exemplo que é parecido, não, mas lembra um pouquinho esse carinha aqui, ó. Se eu uso um ganho baixo, se eu usar um ganho baixo, eu não vou conseguir manter a estabilidade numa planta instável, porque se a planta começa a crescer, eu tenho que atuar rapidamente no meu sistema para fazer ele voltar. Tá? Então, na verdade, é um exemplo ao contrário do pêndulo do guindaste, né? Esse é um sistema que o efeito do controle para estabilizar tem que ser muito rápido, né? Eu tenho que ter altos valores aqui, senão eu não consigo manter a estabilidade. Tá? Um detalhe, pessoal, para k igual a 2, esse carinha aqui, ele vai ser marginalmente estável. Né? Então, se eu, por acaso, for buscar, não é esse sistema, mas só para exemplificar, se eu for buscar uma certa posição, eu posso ter esse comportamento aqui, né? Quando o sistema for tentar buscar, ele vai ficar assim e ele não vai voltar, né? Não sei se vocês entendem essa situação, ó. Bateu aqui. Né? Então, além desse valor de K, o meu sistema consegue, né, manter estabilidade. Um detalhe, tá, pessoal? Esse sisteminha aqui, ele vai ter, não vai ter essa função aqui, né? Vai ser uma função diferente, tá? Esse é o sistema mais simples, digamos assim. O que vocês têm que entender é que eu posso, matematicamente, inferir quais são os valores de ganho, ou até se eu tenho um zero, um polo, cujo que eu tenho uma liberdade aqui dentro, quais são os valores de parâmetro que faz com que os meus polos da malha fechada estejam todos no semiplano esquerdo. O meu objetivo no controle é manter sempre os polos no semiplano esquerdo. Por isso que o professor Rubão às vezes brinca com vocês, não sei se vocês já viram o Rubão fazendo essa piada, né? Mas sempre que uma coisa está tranquila, ele fala assim, os polos estão no semiplano esquerdo, né? Isso é uma piadinha. Né? Por quê? Porque polos no semiplano esquerdo garantem a estabilidade do sistema de controle. Na aula que vem, a gente vai resolver esse problema usando um conteúdo novo, que é a teoria, um critério de estabilidade de Routh-Hurwitz. Mas isso daí é papo para quinta-feira. Falou, pessoal? Fiquem bem, né? Fiquem tranquilos. Né? Até a próxima aula. Falou! Obrigada, professor.